Bom dia! Começa agora o Sindepres Entrevista. O convidado de hoje é o presidente do Sindeprestem e da FENACERT, Wander Morales. Bom dia, Wander. Bom dia, Cleide. Bom dia a quem nos assiste. Wander, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, contasse a sua trajetória enquanto empresário e também enquanto presidente dessas duas entidades. Tudo bem, eu sou empresário deste segmento específico há 30 anos. Eu tenho uma empresa de recursos humanos e de serviços especializados. Mas tive também outras experiências empreendedoras com restaurante industrial, que também é um serviço terceirizado, e com uma indústria que era quarteirizada de uma indústria que era terceirizada de um grande fabricante de material esportivo. Então eu fazia bonés para essa indústria, como quarteirizado. Então veja que a terceirização e a quarteirização fazem parte da minha vida há muitos anos. Okay. Eu queria que você falasse o que significa o Sindeprestem e a FENACERT e quais são as funções dessas entidades. Bom, o sindicato, o Sindeprestem, ele tem 20 anos. Ele foi fundado para formar e defender os interesses da atividade, fazer as convenções coletivas com o Sindepres, que é o sindicato laboral. Nós hoje temos 5.000 empresas no estado de São Paulo. Em 2005, alguns empresários, outras lideranças do nosso empresário tiveram a visão de fortalecimento da nossa atividade e a necessidade de construir uma federação, onde que houvessem os sindicatos estaduais, para a gente reforçar a nossa interlocução junto à mídia, junto às autoridades, e representando o país de forma mais integrada. Então foi criada a FENACERT, e que nós esperamos que até o final desse ano nós tenhamos então a obtenção da carta sindical. Wander, qual é o número hoje de empresas associadas ao Sindeprestem? Ao Sindeprestem hoje nós temos 5.000 e na federação são 32.000 empresas. No temporário nós representamos perto de 800.000 trabalhadores temporários e na parte terceirizada perto de 1.600.000 trabalhadores. Ok. O nosso tema de hoje é terceirização e trabalho temporário. O repórter Eduardo Capella foi às ruas ouvir quais foram as principais dificuldades que as pessoas encontraram para conseguir o primeiro emprego. Vamos assistir os depoimentos. Bom dia, Cleide. Estamos aqui na Praça Antônio Prado, na Engraxataria, no centro de São Paulo. E ao meu lado, o primeiro entrevistado de hoje, o senhor Raul. Senhor Raul, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou ao conseguir o primeiro emprego? Primeiro foi estar bem preparado. O começo é sempre complicado porque você não tem experiência e todo mundo quer uma pessoa nova com experiência, isso fica difícil. Mas na verdade a indicação de amigos tal me ajudou bastante, o contato com amigos me ajudou bastante no primeiro emprego. Nenhum desafio. Quando eu comecei há 30 anos atrás, o mercado era muito promissor, qualquer área você tinha mercado, era fácil encontrar, as empresas estavam... Isso na década de 70, 80 foi quando eu comecei. Hoje é uma outra realidade. Não tive dificuldade porque eu fui indicado no meu primeiro emprego. Na época era terceirizado ou temporário? Na época era temporário. Sem experiência é muito difícil. E ainda mais que o meu primeiro emprego foi como vendedora, então tinha que conquistar o cliente, essas coisas. Então foi um grande desafio para mim. É isso, Cleide. Esse foi o Povo Fala de hoje aqui nas ruas da cidade de São Paulo. Volto com você nos estúdios aí da TV Sindepres com o nosso entrevistado, Wander Morales. Wander, apesar das opiniões ali serem bem diversificadas, a gente sabe que a realidade hoje para conseguir o primeiro emprego no Brasil é de grande dificuldade. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão e também os depoimentos. Olha, o importante, principalmente o depoimento do Raul, porque ele põe o trabalho temporário como uma porta de entrada dele para o mundo laboral. Então ele adquiriu uma experiência na prática, um treinamento, ele teve uma oportunidade, provavelmente numa organização grande, porque as grandes corporações, as grandes organizações é que contratam hoje formalmente. E costumam contratar o trabalhador temporário nos seus picos de produção ou nas necessidades sazonais, ou na substituição transitória de algum trabalhador. Esses são os motivos justificadores para a contratação de trabalhadores temporários, mas mostra que a eficiência desta modalidade de contratação como uma importante porta de entrada no mercado de trabalho formal. E um importante também empregador de pessoas sem nenhuma qualificação, sem nenhuma experiência. A gente no primeiro emprego
né, principalmente jovens, hoje de 18 a 24 anos, que compõem a maior parte dos desempregados do país hoje, principalmente por essa falta de experiência e essa falta de qualificação. Então o trabalho temporário tem demonstrado aí, ao longo dos últimos anos como uma importante porta de entrada para essas pessoas adquirirem experiências e até nortearem as suas carreiras a partir desta experiência temporária. Ok. Wander, eu quero começar a nossa entrevista falando de dois temas polêmicos, né? Primeiro é a questão da prorrogação para o trabalhador temporário de 6 para 9 meses, né? Que eu acredito que para o setor foi uma coisa importante. E depois você comentasse essa instrução normativa que o governo lançou agora no último dia 11 de novembro, que é bem polêmica. Eu quero que você fale um pouco sobre esse assunto aí para a gente. Bom, com relação à extensão do prazo de trabalho temporário para as pessoas, substituindo as pessoas com licença gestante, era uma reivindicação antiga do nosso sindicato, como forma de você cobrir o período todo de afastamento dessas pessoas. Pela proposta antiga, ele se limitava a 6 meses, eram os 3 meses iniciais, prorrogando por mais 3 meses, mas aí faltavam 3 meses para cobrir o período todo. Então, teria que haver uma substituição, ou às vezes até não se contratava nenhuma pessoa para substituir aquela mão de obra. Então, o que aumenta também desemprego. Então, essa foi uma medida importante que o Ministério do Trabalho autorizou agora recentemente, e que vai permitir também que mais pessoas também busquem oportunidades. Agora, Cleide, com relação a essas outras instruções normativas agora promulgadas recentemente, não deu para entender. Não deu para entender, porque na medida que eles fazem uma modernização da legislação, ampliando o prazo, reconhecendo a necessidade que o mercado tem deste período maior, ao mesmo tempo ele cria agora uma outra norma que restringe a contratações de trabalhadores temporários numa época propícia e muito importante, que é agora a data do Natal, o acréscimo de serviços que os comerciantes, principalmente agora nesta época do ano, são os comerciantes que contratam trabalhadores temporários, e esta norma do Ministério do Trabalho, ela restringe a contratação desses trabalhadores no momento que ela exige agora uma qualificação técnica desses trabalhadores. E agora ninguém sabe o que é uma qualificação técnica para um trabalhador desempregado ou primeiro emprego, ou aquele que não tem ainda nenhuma experiência. Como mostrou a reportagem, ele adquiria essa experiência durante o seu período laboral, inclusive remunerado. Essas empresas contratam esses trabalhadores sem experiência, treinam e depois vão para os seus pontos de trabalho. Agora, a maior parte é vendedores, vendedoras, repositores de mercadorias, né, estoquistas, enfim, entregadores, analista de crédito. Então são funções agora que se contrata muito para o Natal. E estas normas, elas vêm restringir essas contratações, porque ela impede, ela não explica também o que é essa qualificação técnica. Então, o comerciante ele está com receio agora de contratar mão de obra formal e temporária por conta disso. Agora, o prejuízo vai ser muito grande, Clay. O prejuízo vai ser muito grande, porque mesmo que se reverta a economia, né, como um todo, e mesmo que o Ministério reverta esta instrução, o que a gente espera que reverta em 6%, ainda este ano, o mais rápido possível, porque o comerciante ele está precisando contratar para vender, né, para vender o estoque que ele formou. Ele formou um estoque para atender agora essa demanda extraordinária do Natal. Vai ter um consumo maior. As pessoas agora, a partir do dia 1º, vão às compras, vão receber o 13º e vão às compras. Isso é tradição no país. Mesmo com os juros altos, o crédito ainda restrito, mas as pessoas vão comprar. Tem uma demanda no final. Tem uma demanda. Tem sempre uma demanda para o Natal. Se a pessoa tem pouco dinheiro, vai comprar algum presente de menor valor. Quem tem mais vai comprar de mais valor, enfim. Mas sempre alguém vai comprar algum presente, alguma coisa. Então, o comerciante está sendo muito prejudicado com isso. Os trabalhadores estão sendo muito mais prejudicados porque estão sendo impedidos de adentrar ao mercado formal de trabalho. Né? E o país perde como um todo, porque essa atividade recolhe impostos e encargos sociais também. Recolhe PIS, COFINS, as prefeituras, ISS.
o próprio FGTS que financia a construção civil, e num momento que o desemprego já dá sinais aí de aumentar. Nós tivemos aí recentemente o anúncio de um fechamento de 30 mil postos de trabalho. Então, o trabalho temporário, neste final de ano, ele vinha suprimindo esta carência de empregos, ele vinha puxando a empregabilidade formal com a criação de 163 mil vagas, que era a previsão nossa de colocações agora para esse Natal. E o mais grave ainda, Cleide, dentro dessas contratações, historicamente, nós temos um índice de efetivação dessas pessoas. Aquelas que se destacam, aquelas pessoas... Wander? Olha, esse ano nós estamos prevendo 5%. Já era 10% menor que o ano passado. O ano passado foi 15%. Em 2008 nós tivemos 30% do índice de efetivação. Então veja, nós caímos para 5%, mas não é, mesmo assim... mesmo um número baixo, mas ele não pode ser desprezado, porque as pessoas também não têm alternativas. Onde essas pessoas serão empregadas? Se não podem entrar no mercado formal de trabalho, vai para onde? Vai para a informalidade. E isso sim é ruim. Isso sim é precário, porque não tem forma mais perversa de precarização do que a informalidade, porque o trabalhador não tem direito nenhum. Então o trabalho temporário formal, ele tem o mesmo salário de quem exerce a mesma função de maneira efetiva, então, portanto, em termos de salário, não tem precarização. Benefícios iguais, 13º proporcional, férias com 1/3 de férias proporcionais, ele só não tem a multa do fundo, porque é um prazo determinado. E, Cleide, o mais grave ainda, dentro dessa instrução normativa, o Ministério agora também aplica a multa dos 40% em cima do trabalhador temporário. Então isso restringe mais ainda porque encarece a contratação de trabalhadores temporários. Numa medida assim que a gente não esperava. Nós esperávamos que o Ministério do Trabalho viesse com medidas punitivas e restritivas à informalidade. E combate também as irregularidades que eventualmente algumas empresas possam cometer. A gente quer fiscalização em cima das empresas que não cumprem com as suas obrigações. Isso a gente cobra do Ministério do Trabalho. Infelizmente, o Ministério do Trabalho não tem ainda um número de fiscais suficientes para poder atender toda essa necessidade de fiscalização. Mas são problemas pontuais, que têm que ser atacados de forma pontual. Nós não podemos generalizar uma situação. Falar assim, olha, tem um problema aqui, então vamos acabar com o setor. Isso não pode acontecer. Mesmo porque não está se dando oportunidade ou alternativas. Não está se dando alternativas para esses trabalhadores. Então eu tenho a impressão que esta medida vai aumentar o desemprego, principalmente quem contrata formalmente. Quem contrata formalmente... Esse número, 163 mil vagas, se essa medida continuar, o que você acredita que possa acontecer em relação a esse número de contratação que era previsto? Olha, ainda a gente não tem nem ideia, porque isso está muito recente, não deu para fazer ainda uma análise mais apurada. O que nós estamos tentando ainda é reverter isso o mais rápido possível para que este prejuízo dessas contratações seja o menor possível. Que já há um prejuízo, porque isso já está em vigor, já está estabelecido. Então, o que nós estamos tentando junto ao Ministério do Trabalho, num diálogo, procurando o diálogo com eles e mostrando o porquê disso, que eles falem para a gente, bom, qual foi o motivo desta medida? Foi para combater o quê e para quê? E que forma? Quem sabe a gente pode... Exato, nós não temos essa resposta ainda, gostaríamos de saber também. Nós gostaríamos de saber qual foi o motivo desta restrição, porque precarização neste trabalho não tem. Vocês têm aí algum encontro com o Ministério programado? Isso, nós temos agora um encontro amanhã, está programado um encontro com o Ministério do Trabalho, com a Secretaria mais específica, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, quem foi que editou essa norma, e vamos tentar entender, esclarecer, mostrar para eles a realidade do mercado, a realidade da atividade, o quanto a atividade ela é importante para o país, o quanto ela contribui para essas pessoas sem experiência entrarem no mercado de trabalho, o quanto as empresas também de trabalho temporário exercem um papel social dentro desse contexto também, porque muita gente que às vezes chega para procurar emprego, a reportagem mostrou, elas chegam totalmente desorientadas. E é parte do trabalho dessas empresas de recursos humanos, dessas empresas
de trabalho temporário, orientar também o trabalhador a como se preparar para uma entrevista de emprego, como deve ele se comportar, dando dicas, fazendo também um treinamento mínimo, mas já fazendo um treinamento para essas pessoas. Então, isso é um trabalho importante, é um trabalho que dá um suporte para o trabalhador também buscar a sua colocação. Ou até, quem sabe, definir aquilo que é de vocação dele ou não, porque às vezes ele pode não gostar daquela atividade e vai procurar uma outra alternativa, mas ele pelo menos foi dado uma oportunidade. Então, o que nós esperamos é que isso seja revisto o mais rápido possível pelo Ministério do Trabalho, e o que nós esperamos é a revogação de 100% dessa instrução normativa. Wander, antes de encerrar aqui o primeiro bloco do nosso programa, eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, explica um pouquinho aí para quem está nos assistindo o que essa instrução normativa ela proíbe de fato, ou seja, ela não permite mais que as empresas que contratam o trabalhador temporário ofereçam a qualificação para ele já tem que ir qualificado, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. O que as empresas faziam antes, agora estão impedidas de fazer. Então, o trabalhador fica sem alternativa, porque não foi dado uma alternativa. Você vai falar assim, não, o governo vai fazer, ou o Ministério do Trabalho vai fazer a qualificação dessas pessoas. Então, você está dando uma alternativa. Mas a gente sabe, também tudo que vem do governo é muito lento e burocrático. Não dá tempo. O Natal está a menos de um mês. Nós estamos aqui há poucos dias do recebimento da primeira parcela do 13º. Na próxima semana as pessoas estão indo às compras. E esses trabalhadores, como é que vão ter tempo hábil para poder fazer todo esse processo de recrutamento, de seleção, de treinamento e estar pronto para atender essa demanda agora para o Natal? Então, infelizmente, é uma medida que não está sendo útil em nada. Está sendo ruim para todo mundo. Está na contramão daquilo que os empresários esperavam aí do Ministério do Trabalho, né? Totalmente na contramão. Nós esperávamos medidas de modernização, que o país está precisando das coisas, né? Nós temos uma legislação do trabalho temporário desde 74. A economia do país hoje é outra, a dinâmica é outra, né? O país tem necessidade de uma legislação mais moderna. E o sindicato nosso e a federação levou essas sugestões para o Ministério. Daí a surpresa de ter vindo uma coisa contrária até o que foi proposto. E o mais grave, Cleide, essas medidas foram tomadas sem nenhum tipo de consulta também, que poderiam ter pelo menos consultado o sindicato, porque o setor é organizado. Não é um setor que não tem representatividade. O setor de trabalho temporário e de terceirização é um setor que tem representação. E tem uma representação muito atuante, né? Nós vimos aí tanto na discussão de terceirização durante o ano passado, esse ano, mas tem uma representação. Então, e o Ministério conhece esses atores, sabe quem representa o quê? Então poderia ter pelo menos consultado e ouvido a nossa opinião. Ok. Wander, você pode comentar, além dessa ação da reunião com o Ministério do Trabalho sobre essa questão da instrução normativa, quais são as outras ações que o sindicato tem promovido? Olha, o sindicato tem procurado mobilizar os empresários a reagirem a esta arbitrariedade. Nós estamos vendo isso como uma arbitrariedade. Então, nós estamos fazendo um manifesto internet com adesão das empresas para ser encaminhada para o ministro do Trabalho. A imprensa, de uma maneira geral, está dando uma ampla divulgação também para isso, mostrando uma indignação com relação a essas instruções normativas. Então, isso é muito importante para mostrar que uma coisa foi prejudicial para o trabalhador, para as empresas e para a economia. Então, nós esperamos que esta soma de forças ajude na reversão dessas medidas editadas pelo Ministério do Trabalho. Ok. Você falou no primeiro bloco sobre os números de contratação dos anos anteriores, e eu percebi que houve uma grande queda. Eu queria que você comentasse também isso, Wander. Em 2008 nós tivemos aí uma contratação de 30%, e 2014 a previsão era 5%, né? Contratação para efetivação, é isso? É isso mesmo, isso mostra que a economia está dando sinais de desaceleração. Nem o trabalho temporário, nem a terceirização por si só, elas criam empregos ou geram empregos. O que gera empregos
é uma economia forte, uma economia atuante, uma economia pujante. Então isso cria empregos e oferece oportunidades de crescimento para as pessoas. Então isso mostra que o país vem a economia vem num retrocesso, ela vem num declínio, os juros estão subindo, o crédito também fica muito restrito, o financiamento de capital de giro para as empresas também, isso acaba diminuindo. Então tudo isso diminui a capacidade de investimento das empresas e isso acaba refletindo no emprego. Walder, para o ano que vem, 2015, né, a gente tem aí a reeleição da presidenta Dilma, o que os empresários do setor estão esperando? Qual é a expectativa em relação ao trabalho temporário e ao trabalho terceirizado? Olha, Cleide, eu sou um otimista inveterado. Mesmo nas piores situações, eu vou sempre buscar uma solução, né, uma alternativa para a gente mudar as coisas. Eu acho que o que nós temos que fazer é mudar as coisas. Eu acredito na força do setor. Eu acho que o setor de serviços é um setor muito forte. Um setor muito forte. Ele só ainda não descobriu essa força, ou só não organizou essa força ainda. Mas está organizando através de sindicatos, de federações, né? Próximo passo, confederações. Por exemplo, nós não temos ainda uma confederação que represente de fato o setor de serviço e que tenha cadeiras nos órgãos federais, nas instâncias superiores de discussão, tanto da economia como do mercado de trabalho. Então eu acho que essa é uma questão que a gente tem que galgar, né, que os sindicatos e as federações de serviço têm que buscar para organizar e unir essas forças, como forma de traduzir isso em resultado. Porque até agora o que a gente vê é só política de incentivo para a indústria. E a indústria sozinha também não vai salvar a economia do país. Se fosse só desonerar a folha, baixar juros para a indústria, aumentar o crédito, dar crédito farto e barato para a indústria, nós teríamos todos os problemas da economia resolvidos. Não foi o que aconteceu. Isso foi feito ao longo desses últimos anos, a indústria que foi privilegiada em tudo quanto é política econômica, desde desoneração de folha, pontual, o que acaba refletindo em todo o mercado, porque a economia é em cadeia, uma coisa puxa a outra, a economia hoje é em rede, a indústria sozinha ela não é competitiva, né? Para ela ser competitiva ela precisa de vários apoios, inclusive a terceirização com as suas especializações fazem parte deste componente, desta cadeia, deste processo produtivo. Então quando há uma desoneração para um setor só, você desequilibrou todo o resto. Isso não dá resultado. Por isso que nós fomos muito contundentes quando houve essa desoneração pontual. Só não, desonera, tem que desonerar tudo. Tem que desonerar tudo, porque esta cadeia vai ser prejudicada em algum momento e o resultado final não vai aparecer. E não apareceu. Está aí. A indústria continua com problemas, os empregos continuam caindo, tanto temporário como terceirizado como não terceirizado. Então ele continua caindo de uma maneira geral. Então mostra que essas políticas econômicas precisam ser revistas. Nós precisamos de uma unificação. Então vai desonerar o imposto, o PIS e COFINS, que é um imposto perverso. Eu vou dar esse exemplo. O PIS e COFINS é um imposto perverso demais. Ele é muito alto. É quase 10% do faturamento das empresas. Isso é pesado demais. E houve alguns setores ainda que voltaram ao setor regime cumulativo, que baixou esse imposto para 465, mas o nosso não. Então isso foi muito prejudicial. Isso acaba diminuindo. Você acaba diminuindo esta indústria, que é importante. Nós não podemos ignorar essa indústria de serviço. Eu acho, na minha opinião, a indústria de serviço está sendo ignorada pelo país, pelas autoridades econômicas. Não só ignoradas, Cleide, mas como maltratadas. O setor é muito maltratado, né, pelas autoridades econômicas. Eu, ao longo desses últimos 4 anos, como presidente do sindicato e da federação, eu promovi inúmeras reuniões. Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, levando dados, levando sugestões, levando soluções para aumentar essa empregabilidade, e nós somos ignorados em todas elas.
em todas, em algumas até motivo de chacota. Então, olha a frustração do empresário também com relação a isso. Porque a gente trabalha, e fala, mas espera aí, por que tanta argumentação sólida, comprovada, e a gente não consegue mudar nada? Né? Então, isso gera uma frustração por parte do empresário, que também é um pouco imediatista. Né? Então, ele quer, porque ele precisa, ele tem que... Imediatista no sentido da necessidade também, porque ele tem contas a pagar todos os meses. Ele não pode ficar esperando, né, que uma política econômica venha salvar o seu negócio. E por que esse descaso todo por parte do governo em relação ao setor? Então, eu acho, na minha opinião, é porque ainda eles não descobriram esse setor. Eles acham que esse setor é um subsetor. Um setor que não é tão importante como é o da indústria. Eu acho que ele tem a mesma importância, acho não, tenho certeza, que ele tem a mesma importância da indústria e do comércio. Acho que um é ligado ao outro. O comércio precisa do setor de serviço, agora o caso do que nós acabamos de falar aqui do temporário para o Natal. A indústria precisa tanto do temporário, também dos seus picos de produção, como a terceirização nas suas atividades de apoio. Então, a economia, veja, voltamos a economia em rede. Então, não dá para você dar importância maior para um e ignorar outro. Eu acho que o grande desafio nosso para esse próximo ano é isso, é fazer com que o nosso setor tenha esta valorização, porque ele é importante do ponto de vista de empregabilidade, então nem se fala. Todos os índices aí de emprego formal apontam o setor de serviço como o líder. Emprega muito mais que a indústria, muito mais que o comércio. E estamos falando de emprego formal. Trabalhadores hoje que já dentro tanto do serviço, principalmente no serviço terceirizado, que já ascendem na carreira, já formam, as empresas têm plano de carreiras, tem empresa aí que tem planos de carreira, a pessoa entra lá como, né, uma determinada função e dali a alguns anos já é um gerente, um supervisor, enfim, um diretor. Wander, o que nos surpreende é porque justamente o governo é o que mais se usa dessa mão de obra, né, do trabalho temporário, trabalho terceirizado hoje no Brasil, não é verdade? É bem lembrado, o governo é o maior contratante de mão de obra terceirizada, de serviços terceirizados, né, não, mas serviços terceirizados que empregam muitas pessoas, empregam muitos trabalhadores. Deveria olhar esse setor com um pouco mais de atenção. Verdade. Ô, Wander, o que uma confederação pode trazer de atrativo para esse setor? Olha, nesse trabalho todo que nós fizemos nesses últimos anos, primeiro com o sindicato e depois com a federação, a gente vê que tem algumas instâncias que a gente é barrado. Então, você aí em alguns casos, em algumas situações, você precisa de uma representação maior para você poder se fazer representar. Então, por isso que é importante esta organização através de sindicato, essa é a escada, né? O sindicato, a federação e a confederação. Já há um movimento para a confederação? Já há um movimento, né? Existe já uma confederação nacional de serviços, mas a gente gostaria que ela tivesse um pouco mais de representatividade, talvez um pouco mais de engajamento por parte de algumas federações quem compõe uma confederação, como forma de a gente poder galgar estes postos na esfera de representação e poder ampliar o debate e participar do debate. Quem sabe se a gente tivesse uma representação forte nesse sentido, em instâncias superiores, esta medida do Ministério do Trabalho agora, com relação ao trabalho temporário, a gente poderia ter evitado. De uma força maior, porque, né? Pode ser que isso tenha sido discutido no âmbito de alguma dessas comissões, mas que nós não estamos representados, porque nós não temos ainda esta organização. Então, se nós tivéssemos essa organização, esta representação, nós poderíamos talvez barrar isso lá, ou pelo menos sugerir que isso não era bom. Argumentar, ter a possibilidade da argumentação. Acho que o papel das entidades é argumentar, é dialogar, é buscar o entendimento. E eu acho que isso é uma forma de contribuição, tanto para o setor como para o país. Eu acredito muito nesse diálogo. A gente exerce muito isso lá no nosso sindicato e na nossa
federação estimulando este diálogo como forma de a gente ampliar e divulgar e disseminar as boas práticas, né, da terceirização, do trabalho temporário, a importância desses setores dentro de um contexto social, dentro de um contexto econômico. Então eu acredito que o setor deva perseguir isso nesses próximos anos. Ok. Wander, para falar um pouquinho sobre terceirização, né? A terceirização envolve hoje cerca de 40 milhões de brasileiros, né, considerando trabalhadores e suas famílias. Qual é a importância da terceirização no Brasil, no seu ponto de vista? Olha, fundamental. Eu acho que se nós não tivéssemos a terceirização, nós não teríamos colocação para... Qual seria o sustento desses 40 milhões de pessoas? Porque não tem alternativa. A gente fala muita gente fala assim, olha, nós somos contra a terceirização porque ela precariza. Olha, isso ficou um discurso também muito fácil, esse negócio da precarização. E vazio. Discurso vazio, totalmente vazio. Porque o que é a precarização? Nós falamos aqui no caso do trabalho temporário. Acreditamos que a forma ainda mais perversa de precarização é a informalidade. Nós estamos falando, no caso da terceirização, de trabalhadores registrados em carteira, com salário dentro da sua categoria, né, negociado, né, dentro das qualificações desses trabalhadores, com benefícios, né, que crescem a cada convenção coletiva. Os benefícios para os trabalhadores vem crescendo, porque o empresário também reconhece que um trabalhador bem assistido, bem remunerado, bem amparado, contente no seu trabalho, ele é muito mais produtivo. E ele sendo muito mais produtivo, essa empresa vai crescer dentro do mercado, tanto dentro do seu próprio cliente, como dentro do mercado. Porque o trabalhador terceirizado, ele representa a empresa dentro do cliente. Então, ele não pode ser mal amparado. Então, os sindicatos hoje, os nossos sindicatos, têm uma preocupação, e os empresários também, a gente nota isso nas discussões das convenções coletivas, uma preocupação muito grande com o bem-estar do trabalhador. Porque o trabalhador, ele é parte integrante deste contrato terceirizado. Então, esta precarização que se fala, ela pode existir pontualmente, mas isso não é exclusiva do setor nosso, do setor de serviço terceirizado. Isso você vê precarização na indústria também. A gente assiste aí um monte de indústria que quebra, que não paga direito de trabalhista, que some. Isso não é exclusivo do setor de serviço. E nem por isso nós vamos acabar com todo o setor industrial por conta de um problema pontual. Aquele problema pontual tem que ser atacado, tem que ser corrigido, né, e eventualmente punido se for o caso. A regulamentação do setor de terceirização no Brasil vai viabilizar grandes melhoras para o setor, para o trabalhador? Você acredita nisso? Eu acredito que sim, mas para avançar nisso, Cleide, eu acho que nós temos que ter uma discussão um pouco mais racional. A discussão hoje está muito na base da emoção, muito nessa questão da precarização, do contra, e isso não é bom para você formular uma boa proposta para o país dentro desta atividade. Eu acho que tinha que ser alguma coisa muito mais racional, com menos emoção. Aí sim nós vamos conseguir avançar nessa discussão, que é importantíssimo, é imprescindível para o país. Nós estamos falando aqui em 40 milhões de pessoas que hoje vivem da terceirização. Esse número ele poderia ser maior ou se manter na medida que houvesse mais segurança jurídica nessas contratações. Porque a gente fala em trabalhador terceirizado. Agora você vê muito trabalhador terceirizado que ele não entende que ele é um terceirizado, ele é um trabalhador comum. Como ele tem o registro em carteira, ele desempenha uma função a qual ele foi treinado, né, a qual ele foi contratado para fazer aquilo, e foi dado treinamento para ele, foi dado toda assistência de segurança do trabalho, com fornecimento de equipamentos, de uniforme. Ele não entende que ele é um subtrabalhador. Ele não se sente dessa maneira. Então, eu acho que essa discussão promovida por alguns atores contra a terceirização denigrem um trabalhador que ele precisa dessa atividade. E ele tem o seu sustento nessa atividade. Ele compra o seu carro e paga a prestação do seu carro com esse emprego que falam que é precário e que não deveria existir,
mas esse trabalhador ele tem esta condição. Em algumas ocasiões ele tem a sua casa própria, ele paga a prestação da sua casa própria com o salário que ele recebe do trabalho terceirizado. Então veja a importância desse trabalhador para o país. Enquanto ele está fazendo esse consumo, ele está movimentando a economia. Né? Ele está consumindo, ele está comprando, ele está indo no supermercado, ele está comprando um carro, ele está movimentando toda uma cadeia produtiva. Então se a gente impede isso, qual é a alternativa para esse trabalhador? Aonde ele vai trabalhar? Você está otimista pela aprovação dessa lei em 2015? Muito otimista. Eu estou muito otimista. Mas eu acho que vai depender da mudança do discurso. Da mudança do discurso. Né? E de um engajamento maior também por parte tanto de trabalhadores e de empresários. O que eu acho que ainda nós não vamos ter que aprender a fazer é mobilização. Ainda nós não sabemos fazer isso, nós tivemos já, não que nós não tivemos, mas nós já tivemos alguns ensaios que foram muito importantes, indicadores que é possível esta mobilização e é possível a transformação que nós esperamos para o setor. Nós tivemos, por ocasião da audiência pública na Câmara Federal, o ano retrasado, uma mobilização de trabalhadores terceirizados muito grande do lado de fora do Congresso Nacional, coisa nunca antes vista neste país. Então isso começa a dar sinais de que esse setor também vai começar a adquirir a força que ele tem. A partir da organização desta força, eu acho que vai ficar muito mais fácil a interlocução. Wander, nesse último bloco a gente faz aqui as perguntas dos nossos internautas, tá? Então vamos lá com a primeira. Lucas Alves, São Bernardo do Campo, São Paulo. Quais os pontos positivos que trariam para os trabalhadores e empresários uma reforma trabalhista? Olha, segurança jurídica nesta relação. Eu acho que isso é importante. Daria mais estabilidade para o trabalhador. Ele ficaria muito mais seguro no emprego. Porque hoje a grande ansiedade do trabalhador é com o desemprego. E esta insegurança jurídica pode levar ao desemprego. E ao rompimento de um contrato, principalmente na parte de serviços, ele leva fatalmente ao desemprego, ele leva às rescisões de trabalho. A partir do momento que a gente tenha esta relação mais clara, mais segura, eu acredito também que a estabilidade do trabalhador vai ser maior e nós vamos ter menos rotatividade também. Então ela é muito positiva. Ok. Bom, segunda pergunta, Camila Ventura, São Paulo, capital. Sou mulher e sou chefe e lidero homens. Ainda sinto muito preconceito entre meus colegas por assumir essa função. Também acho que a minha remuneração poderia ser outra, mas em função de ser mulher acabo ganhando menos. O que leva a essa discriminação no mercado de trabalho? Olha, eu acho que isso não tem sentido, essa discriminação. Eu acho que... Mas você concorda que ela ainda existe? Ainda existe. Eu acho que nós vivemos numa sociedade ainda muito machista. Então, em algumas esferas pode ocorrer esse tipo de coisa. Principalmente se o maior ambiente dela, né, os maiores liderados dela são homens, como ela disse. Mas eu acho que ela deve se manter firme nesta condição de líder, sendo justa, porque eu acho que quando eles perceberem que há justiça nas decisões que ela toma, e que há coerência nessas decisões, e que há o envolvimento de todos na participação e no trabalho que ela tá fazendo, este machismo ele vai se dissolvendo. Então, e ela vai, de forma natural, ela vai impondo a sua condição de líder e a sua liderança. E a mulher, principalmente, ela tem uma capacidade de liderar, ela acho que é até muito maior do que o homem. Ela tem muito mais habilidade, ela tem muito mais sensibilidade. Então eu acredito que isso que ela está vivenciando é passageiro e ela não deve desanimar e deve continuar com este espírito principalmente de equipe e de união, fazendo com que os seus liderados participem das decisões que ela toma e ela participe também das decisões que ela quer que sejam promovidos dentro do trabalho que ela pretende realizar. Ok. Amanda Silva, também da capital São Paulo. O trabalho temporário me garantiu o primeiro emprego. O que poderia melhorar em termos de lei esse tipo de formalização? A gente já discutiu bastante isso aqui, né?
Infelizmente você vê mais um caso aqui de uma pessoa que adentrou o mercado formal de trabalho, norteou sua carreira a partir desta experiência temporária. Isso não pode, nós temos agora que lutar para que essas pessoas não tenham esse impedimento. Nós temos que derrubar essa restrição agora, que o Ministério colocou. A participação da sociedade nesse processo também acho muito importante, Clei. As pessoas se indignarem com essa situação e reclamar e protestar, mandar um e-mail lá para o Ministério do Trabalho e contar a sua experiência, como ela está contando aqui. Olha, eu tive uma experiência produtiva com relação ao trabalho temporário, e importante para a minha vida. Foi o primeiro emprego marca a vida de muitas pessoas. Então, a participação da sociedade ela é muito importante para a gente reverter, é essencial. Processo, né? Nesse processo, acho que de uma forma geral também. Tá certo. Última pergunta, Wander. Gustavo Barros, São Paulo, capital. Como poderíamos comparar as leis do trabalho no Brasil com outros países? Estamos bem? Não, nós não estamos bem. Nós estamos muito atrasados. A nossa legislação ela é muito antiga, ela é muito restritiva e ela estimula o conflito. Esse é o problema. Por isso que nós temos a cada ano milhões de ações trabalhistas. Então falam que isso é por conta de empresas que não cumprem com as suas obrigações, mas em alguns pontos pode ser, mas não é geral. Eu acho que a gente tem que também ter uma discussão aí menos emocional nesse âmbito também, porque eu acho que a nossa legislação ela estimula o conflito, à medida que ela tem muitos pontos ainda que carecem desta segurança jurídica que nós falamos aí da pergunta anterior. Então, ela precisa ser revista. Se o país quer continuar num crescimento, se o país quer ser produtivo e se os seus trabalhadores precisam ser produtivos também, nós precisamos melhorar esta legislação. E quando a gente fala em melhorar, não quer dizer tirar direitos dos trabalhadores, não quer dizer que nós vamos acabar com férias, com o 13º, com o fundo de garantia. Essa discussão também ela é inócua, não é isso. Quando se fala em flexibilizar, em modernizar, não é tirar direitos, mas sim aparar alguns pontos que poderiam evitar conflitos. E eu acredito que uma valorização, tanto das convenções coletivas, se pudessem ser tratadas serem reconhecidas, inclusive em alguns casos de conflito trabalhista, nós teríamos uma diminuição desses conflitos e até um melhor ambiente de trabalho e produtivo tanto para a empresa como para o trabalhador. Ok. Bom, Wander, a gente está chegando ao final do programa. Eu quero agradecer assim, profundamente aí, por ter aceitado o nosso convite, pela sua entrevista e deixar você à vontade aí para fazer seus últimos comentários. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Parabéns por esse importante meio de comunicação e a gente levar informação para milhares ou até milhões de pessoas. Muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição. Tá ótimo. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram suas perguntas. Um grande abraço e até o próximo programa.